Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam em casa, junto com o papai e a mamãe de vocês, em isolamento, não é? Que é o que o Ministério da Saúde tem pedido para a gente fazer. Bom, fora isso, eu espero também que vocês estejam aproveitando para brincar bastante, para ler a Bíblia, para ouvir as historinhas, né? Que o papai e a mamãe sempre contam da Bíblia. E antes de mais nada, eu quero falar para vocês Feliz Páscoa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que esse é um domingo bem diferente, né? A gente tinha programado ir para a igreja, cantar 2 músicas durante o culto da escola dominical, não é verdade? A gente ensaiou bastante, mas não aconteceu do jeito que a gente imaginava, né? E Deus tem os seus planos. Por quê? Porque Deus tem um tempo para cada coisa acontecer. Vocês sabiam que lá em Eclesiastes 3, no versículo 5, está escrito que há tempo para tudo? Há tempo para se abraçar e há tempo para afastar-se de abraçar. E a gente está tendo que se afastar nesse momento, né? É um tempo onde a gente tem que esperar. A gente tem que esperar e ficar em casa. A gente tem que esperar para ir à igreja. E a gente tem que se proteger do coronavírus, não é verdade? Então agora a Isabela vai fazer uma oração para a gente, pedindo para que Deus nos abençoe, para que Ele cuide daquelas pessoas que estão doentes e para que Ele cuide de nós também, para que nós que estamos em casa possamos ficar bem saudáveis. Tudo bem? Vamos fechar os olhos agora e orar junto com a Isabela. Oi, amiguinhos, eu sou a Isabela e eu vou fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Faça que todo mundo fique bem, faça que as pessoas estiverem bem em nossas casas e deles. E obrigada porque as pessoas estão lá no médico e elas vão melhorar. Faça que todo mundo fique bem em nome de Jesus. Amém. Pois é, agora é tempo de esperar. E provavelmente, se vocês forem na igreja agora, não vai ter ninguém lá. Vocês lembram de uma musiquinha que eu ensinei para vocês que começa com um versinho? A musiquinha fala assim: Eis uma igrejinha de torre levantada. Abre-se a portinha, de gente não tem nada. Pois é, se vocês forem lá na igreja agora, não vai ter ninguém. Só que a gente não vê a hora de poder fazer o quê? A segunda parte do versinho, que é o quê? Eis uma igrejinha de torre levantada. Abre-se a portinha, olha a gentarada! Não é verdade? É isso que a gente quer. A gente quer poder se reunir junto com os nossos amiguinhos e cantar. Alegrei-me quando me disseram: Vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: Vamos, vamos à casa do Senhor. Não é verdade? Agora é tempo de esperar, mas vai chegar o tempo onde a gente vai poder se reunir novamente para ouvir mais histórias bíblicas, para aprender mais de Cristo e para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E agora, para começar a nossa lição de hoje, eu vou pedir para a Sarinha fazer uma oração. A Sarinha não está aqui comigo, mas ela gravou lá na casa dela e mandou o vídeo pra gente. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos e orar junto com a Sarinha, tudo bem? Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Eu quero te pedir que abençoe a nossa lição. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa história de hoje
ela fala também sobre esperar. Mas para a gente fazer toda a lição, a gente vai precisar de 8 folhas de sulfite, tinta colorida ou lápis de cor colorido. Então, vocês pedem para a mamãe pegarem todo o material e vocês decidem se vocês querem pausar o vídeo e ir fazendo as atividades durante a lição ou se vocês preferem assistir todo o vídeo e deixar para fazer as atividades no final. Fica a critério de vocês, é só escolher junto com o papai e a mamãe. E papai e mamãe, prestem bem atenção. Assistam o vídeo junto com o filho de vocês, porque a história que nós vamos contar hoje, ela é muito complexa, muito grande e tem muitos detalhes. Então, se o filhinho de vocês não entender alguma parte, pare com eles, leia o texto bíblico que vai ser indicado e retome novamente o vídeo depois, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, a história também fala sobre esperar. Vocês sabem que nós estamos esperando, né? Nós temos que esperar essa onda de coronavírus passar para a gente poder sair de casa, não é verdade? Mas há muito, muito tempo atrás, teve um povo que também precisou esperar. Precisou esperar por uma coisa diferente, né? Não era o coronavírus, não. Mas eles tinham que esperar. Tinha um profeta chamado Zacarias que tinha falado que viria um rei justo, salvador e humilde, que traria paz para o povo. E eles ficaram esperando essa pessoa vir. Quem será que viria para trazer a paz? Eles estavam esperando. Hoje, nós temos que esperar para sair de casa, para ver as pessoas que a gente ama, para ir à escola, para ir à igreja. Mas naquele tempo eles também tiveram que esperar muito, sabia? Eles tiveram que esperar pelo Messias, pelo Salvador. E você sabe quem é o Salvador? Ah, eu acho que eu ouvi alguém dizendo Jesus. E acertou. Sim, eles tiveram que esperar a vinda de Jesus. Mas olha só, o profeta Zacarias anunciou e olha só quanta coisa teve que acontecer. Jesus teve que nascer, Jesus teve que crescer, Jesus escolheu os 12 apóstolos, Jesus fez um monte de milagres e olha só quanto tempo passou e esse povo teve que ficar esperando, esperando, esperando. Só que eles esperaram e sabe o que aconteceu? Um dia, de repente, entrou pela cidade de Jerusalém Jesus, o Messias, aquele a quem eles tinham esperado. Pensa só que legal aquilo! Eles esperaram, esperaram, esperaram por muito tempo e ali naquele momento estava acontecendo o que eles queriam. Pois é, estava justamente acontecendo o que eles queriam. E Jesus não chegou em Jerusalém andando. Você acredita? Ele chegou de um jeito bem diferente. Foi realmente em cima, sabe do quê? De um jumentinho. Não, vocês não acreditam. Zacarias tinha falado que Jesus entraria montado em um jumentinho. E foi isso que aconteceu. Jesus pediu para que um dos seus discípulos buscasse um jumentinho novinho, que nunca tinha sido montado por ninguém, e foi em cima desse jumentinho que ele entrou na cidade de Jerusalém. Vocês não acreditam, quando Jesus começou a entrar na cidade, algo maravilhoso aconteceu. As pessoas pegaram as suas túnicas, que eram as suas roupas que ficavam por cima como um lenço, e jogaram essas túnicas no chão. E elas foram formando um grande tapete. Tinha muita gente e deu para fazer um grande tapete. E além disso, outras pessoas pegaram ramos de palmeiras, que são folhagens, e começaram a balançar essas folhas com muita alegria. E todos cantavam assim: Hosana, Hosana, Hosana. Olhem só o que está escrito em Mateus 21, 9. Eu pedi para Sofia fazer essa leitura.
Oi, meu nome é Sofia e eu vim aqui ler Mateus 21:9. Então vamos lá. E as multidões, tanto que as perseguiam como que seguiam, chama: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem ao nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E vocês sabem o que significa Hosana? Hosana significa salva-nos. Sim, o povo acreditava que Jesus era o Messias, que tinha vindo para salvar o povo. Jesus era aquele rei, o escolhido de Deus, que veio para trazer paz a todo aquele que nele crê. Agora a gente vai fazer a nossa primeira atividade. Primeiro, pegue uma folha de sulfite. Depois, faça o contorno da sua mão ou passe tinta na sua mão e carimbe na folha. Depois, vire a folha de ponta cabeça e com a sua criatividade desenhe um jumentinho. Escreva na folha: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que fica em Lucas 19, do versículo 18 ao versículo 40. Se você quiser, você pode pausar o vídeo agora e fazer a atividade, ou ouvir toda a história e deixar para fazer as atividades no final. Alguns dias depois de fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus decidiu se reunir com os 12 discípulos. Ele sabia que seria a sua última noite ali com eles, então ele queria planejar um lindo dia junto com os seus discípulos, com os seus amigos. Quando estava tudo pronto, Jesus se reuniu com eles. E vocês sabem o que eles faziam naquela época quando chegavam na casa de alguém? Pois é, os discípulos, quando chegavam na casa de alguém, e as outras pessoas também, eles primeiro lavavam as mãos e lavavam os pés. E geralmente eram os empregados que traziam uma bacia com água e panos para eles secarem as mãos. Mas, naquele dia, foi Jesus que lavou os pés dos discípulos. Pensem comigo, uns dias atrás, Jesus tinha sido chamado rei e agora ele estava fazendo o serviço de um escravo. Vamos ver então o que os discípulos estavam achando de tudo isso? Com a leitura de João 13:6, que foi feita pelo Samuel. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Vocês viram? O que será que Jesus estava querendo dizer com estar limpo? O que significava não ter que lavar todo o corpo, somente os pés? O que era isso? Tempos depois, os discípulos foram entender o que Jesus estava falando sobre lavar os pés. Na verdade, não era sobre lavar apenas os pés, era sobre a salvação que ele, Jesus, nos dá. Ele estava dizendo que todo aquele que cresce nele teria um coração limpo de seus pecados e assim se tornaria justo e teria paz com Deus. Agora é hora de fazer a segunda atividade. Pegue outra folha de sulfite. Faça agora o contorno do seu pé ou pinte o seu pé com tinta e carimbe ele na folha. Depois, com os seus dedos, faça pingos de tinta azul ou desenhe gotas de água
para você lembrar que Jesus lavou os pés dos discípulos, mas hoje ele limpa o nosso coração e tira dele todo o pecado. Escreva na folha: Jesus lava os pés dos discípulos. Isso está escrito em João 13, do versículo 1 ao versículo 11. Bom, Jesus estava ali com os 12 discípulos reunido, mas Jesus sabia que um dos discípulos era um traidor. Jesus sabia que logo ele teria dificuldades por causa dessa pessoa. Judas era o traidor, você sabia? Judas resolveu trair o Senhor Jesus. Um tempo antes, quando ele soube que os líderes maldosos e invejosos queriam acabar com Jesus, ele foi conversar com eles. E Judas ficou responsável por entregar o Mestre Jesus. Para isso, Judas recebeu 30 moedas de prata como pagamento. 30 moedas de prata é como se fosse mais ou menos o salário de 4 meses de uma pessoa. Enquanto eles celebravam a Páscoa, Jesus falou que um dos discípulos iria traí-lo. Você pode imaginar o que aconteceu? Todos os discípulos ficaram muito tristes e queriam saber quem seria o traidor. Mas Jesus, mesmo sabendo, não contou quem seria. Sabe por quê? Porque Jesus, mesmo sabendo de tudo, não tratou mal ou diferente Judas. Jesus é muito bondoso. A comemoração deles continuou e olha o que Jesus fez. Vejam a leitura de Mateus 26, do versículo 26 ao 28, que foi feita pelo Leonardo. Bom dia, pessoal. Eu desejo uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe. Eu vou fazer a leitura de Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Crianças, vocês viram o que Jesus fez? Jesus partiu o pão e disse: Esse é o meu corpo. Depois, ele pegou um copo de vinho e disse: Este é o meu sangue. O que era tudo aquilo? Bom, pão virou corpo, vinho virou sangue. Na verdade, era apenas um símbolo que Jesus estava fazendo. Jesus estava começando algo novo. Ele estava dando um novo significado para a Páscoa. Isso que Jesus fez de partir o pão e beber o cálice, ele disse que deveria ser repetido constantemente por seu povo, até o dia que ele voltasse. É por isso que hoje nós temos a ceia na nossa igreja. Você já participou e já viu uma ceia? Então, foi o próprio Jesus que mandou que fizéssemos isso. E todas as vezes que celebramos a ceia, lembramos que Jesus deu o seu corpo para morrer em nosso lugar e derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Agora vamos fazer mais uma atividade. Pegue outra folha de sulfite. Feche a mão e carimbe 2 vezes, conforme mostrado aí na figura. É na região de baixo da mão. Tente com isso desenhar um pão. Em seguida, com os seus dedinhos, carimbe alguns pinguinhos de tinta, tentando fazer uma uva. Depois, escreva na folha: A última ceia.
que está em Mateus 26, do versículo 14 ao 30. Bom, depois que Jesus e seus discípulos terminaram a celebração da Páscoa, eles foram para um lugar lindo chamado Getsêmani. Getsêmani era um jardim bem grande que existia lá em Jerusalém. Ficava fora da cidade, um pouquinho afastado. E Jesus foi para lá à noite com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus disse aos seus 3 discípulos: fiquem aqui um pouco enquanto eu vou ali orar. Jesus pediu que eles ficassem atentos, vigiassem e orassem. Jesus foi orar e disse a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento. Mas Jesus sabia que, mesmo sendo difícil, ele deveria fazer a vontade de Deus. Foi aí então que Deus, o seu Pai, mandou um anjo para lhe dar conforto e ânimo. Vejam o que o anjo falou. Está escrito em Lucas 22, 43 e 44 e será lido pelo Gustavo. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha só como é grande o amor do Filho de Deus. Mas vocês não acreditam no que aconteceu. Quando Jesus se levantou da sua oração, ele encontrou os 3 discípulos dormindo. E isso aconteceu 3 vezes. Jesus saía para orar e quando voltavam, os 3 discípulos estavam dormindo. Na terceira vez, Jesus mandou que eles se levantassem, pois o traidor estava chegando. Antes da gente continuar a nossa história, a gente vai fazer mais uma atividade. Vocês lembram por quantas moedas Judas traiu Jesus? Quem lembra? Foram 30 moedas de prata. Pois é, então nós vamos fazer mais uma atividade agora. Pegue outra folha de sulfite. Faça o contorno de sua mão ou carimbe ela na folha. Desenhe em volta moedas. Se conseguir, desenhe as 30 moedas que Judas ganhou para trair Jesus. Escreva na folha: Jesus ora no jardim e a traição, que está em Mateus 26, do versículo 36 ao 56. Pois é, vocês lembram como estava a nossa história? Jesus tinha falado para os 3 discípulos se levantarem, pois o traidor estava chegando. E quem era o traidor? Judas, né? O traidor estava se aproximando e junto com ele vinha muitos homens, muitos soldados. Judas havia combinado que daria um beijo no rosto da pessoa que os soldados deveriam prender. Esse era o código dele. Quando Judas o beijou, Jesus sabia que aquele era o beijo da traição. Pedro tentou defender Jesus e cortou a orelha de um dos homens, mas Jesus socorreu o homem e o curou, e ainda deu uma bronca em Pedro, porque isso não era para ser feito. Depois que Judas beijou Jesus, vocês sabem o que aconteceu? Os discípulos ficaram com medo e fugiram. Jesus, naquela hora, foi levado para a casa de um homem chamado Caifás. E lá ficaram tentando descobrir alguma coisa que Jesus tivesse feito de errado. Porém, não encontraram nada. Caifás perguntou a Jesus: Você é o Filho de Deus que deveria ser enviado ao mundo? Vamos ver o que Jesus respondeu com a leitura de Marcos 14, versículo 62, que foi feita pelo Henrique. Jesus respondeu: Eu sou, e verei
o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Sim, Jesus disse sim, ele era o Filho de Deus. E essa resposta deixou todo mundo muito bravo. Caifás disse que Jesus estava insultando a Deus e que aquilo era uma mentira. E sabe o que dizia a lei naquela época? Que todo aquele que insultasse a Deus deveria ser morto. E Caifás achava o quê? Que Jesus estava insultando a Deus por dizer que era filho dele. Enquanto isso, Pedro, que era um dos discípulos, ficou com medo do que poderia acontecer com ele. E por 3 vezes, quando perguntaram para Pedro se ele conhecia Jesus, Pedro disse que não o conhecia. Jesus sabia que Pedro negaria, e Jesus tinha falado isso antes. Tinha falado que quando isso acontecesse pela 3ª vez, o galo cantaria. E foi isso que aconteceu. O galo cantou. Pedro ouviu o galo e lembrou do que Jesus tinha dito, e ficou muito triste por ter o negado. Bom, depois que tudo isso aconteceu, o dia amanheceu e levaram Jesus para a casa do governador, pois somente o governador poderia condenar Jesus à morte. E agora chegou a hora da gente fazer a próxima atividade. Pegue outra folha de sulfite, contorne ou carimbe a sua mão. Seja criativo e transforme a sua mão em um galo. Escreva: Jesus é preso e Pedro o nega, que está em Mateus 26, do 47 ao 75. Isso vai te fazer lembrar o que Pedro fez. Pedro negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Lembram que Jesus tinha sido levado para o governador? O nome dele era Pilatos. Pilatos perguntou se Jesus era o rei dos judeus. E Jesus disse: é o Senhor que está dizendo isso. E as pessoas faziam várias acusações sobre Jesus, mas Jesus continuava quieto. Pilatos não viu nada de errado em Jesus e decidiu mandá-lo para Herodes, que era o responsável pela região da Galileia, porque Jesus morava na Galileia. Herodes também não viu nada errado em Jesus e mandou ele de volta para o palácio de Pilatos. Pilatos disse que daria um castigo para Jesus e depois o soltaria, porque era costume soltar um prisioneiro na Páscoa. Mas não era isso que os líderes religiosos queriam e pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Pilatos perguntava: que crime Jesus cometeu? Mas o povo não respondia e continuava gritando: crucifica-o, crucifica-o! E quando viu que não tinha jeito de soltar Jesus, Pilatos mandou buscar uma bacia com água e lavou as mãos, querendo dizer que ele não teria culpa pela morte de Jesus. Pilatos mandou soltar o bandido Barrabás e entregou Jesus para os soldados. Os soldados bateram em Jesus e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Depois, Jesus carregou uma cruz até um monte. Lá, ele foi crucificado no meio de 2 bandidos. Esses 2 bandidos mereciam aquele castigo, mas Jesus não merecia. Ele estava fazendo aquilo em nosso lugar. Ele recebeu o castigo pelos nossos pecados, assim como escrito em 1 Coríntios 15:3, que será lido pela Sara. Antes de tudo, vos entreguei, que também recebi, que
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus morreu em nosso lugar. Foi para nos salvar e para limpar os nossos pecados. Agora a gente vai fazer mais uma atividade. Pegue outra folha de sulfite. Contorne ou carimbe as suas duas mãos. Coloque um pingo de tinta vermelha no meio de cada mão para representar os cravos colocados nas mãos de Cristo Jesus para crucificá-lo. Escreva: Jesus é julgado e crucificado, que está em Mateus 27, no versículo 1 e 2 e também do versículo 11 ao 44. Jesus morreu na cruz. Vocês sabiam que em Mateus 27, 50, nós vemos que Jesus Cristo entregou o seu Espírito? Sabe quem vai ler esse versículo para a gente? A Maria Eduarda. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu Espírito. Sim, Jesus morreu na cruz. E você sabe o que significa entregar o Espírito? Isso é a mesma coisa que morrer. E foi o que Jesus fez. Ele clamou a Deus e depois morreu. Ele morreu numa tarde de sexta-feira. E após a sua morte, um homem chamado José de Arimateia, e Arimateia não era o sobrenome dele, era o nome da cidade onde ele vivia. Esse José preparou todas as coisas para o sepultamento de Jesus. Naquela época, o corpo de um morto era enrolado em panos e colocado em um túmulo parecido com uma pequena caverna, pois era preparado dentro de uma rocha. Foi isso que José fez. Preparou o corpo de Jesus e o sepultou. Na entrada do túmulo foi colocada uma pedra muito grande para fechar a entrada. Uma pedra grande e pesada. Além disso, colocaram guardas na frente do túmulo para garantir que ninguém iria roubar o corpo de Jesus. Agora, nós vamos fazer mais uma atividade. Pegue outra folha de sulfite. Contorne ou carimbe a sua mão. Por cima, faça o desenho de um monte, com as 3 cruzes, a de Jesus e a dos 2 ladrões que foram crucificados ao seu lado. Aproveite e no meio do monte, faça a grande pedra que fechava o túmulo de Jesus Cristo. Escreva na folha: Jesus é sepultado, que está em Lucas 23, do versículo 50 ao 56. Agora eu tenho que contar para vocês uma boa notícia. Jesus morreu, foi sepultado numa sexta-feira, mas em um domingo, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e várias mulheres levaram perfumes ao túmulo de Jesus. E elas queriam muito cuidar do corpo do mestre. Mas quando elas chegaram, elas tiveram uma surpresa. Aquela pedra enorme que fechava a entrada do túmulo havia sido rolada para o lado. E quando elas entraram no túmulo, elas não encontraram o corpo de Jesus. Elas ficaram assustadas, ficaram imaginando o que poderia ter acontecido. De repente, apareceram 2 homens vestidos de roupas bem brilhantes, brilhantes como o sol, e ficaram ao lado delas. As mulheres ficaram com medo e se ajoelharam diante deles. Eles disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui, ele ressuscitou." Jesus tinha dito que morreria, mas ele também disse que ele ressuscitaria ao 3º dia. E foi isso que aconteceu.
As mulheres correram para dizer aos discípulos o que havia acontecido. O que vocês acham que eles falaram ao ouvir essa notícia? Pois é, eles não acreditaram nas mulheres. E Pedro saiu correndo para o túmulo, mas sabe o que aconteceu? Ele encontrou o túmulo vazio. Pois é, quando foi de tarde, naquele dia de domingo, os discípulos estavam todos reunidos e Jesus apareceu para eles. Sabe o que Jesus disse? Paz seja convosco. Que a paz esteja com vocês. Vejam o que está escrito em João 20, no versículo 19 e no versículo 21. E essa leitura vai ser feita pela Raíssa. João 20, 19 a 21. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim o Pai enviou, também vou enviar a vós. Vocês lembram o que nós aprendemos lá no início da lição? Que Jesus viria para trazer paz ao seu povo? E foi isso que ele fez. Jesus trouxe paz. Ao morrer e ressuscitar, Jesus cumpriu a sua promessa. Ele trouxe paz, alegria e esperança. O Senhor Jesus ainda passou 40 dias com os discípulos. Depois ele foi para o céu e deixou o Espírito Santo de Deus habitando nos nossos corações. E vocês sabiam que ele prometeu que ele voltará? Sim, ele voltará. Devemos esperar com alegria e pedir que até lá ele cuide de cada um de nós e nos dê um coração reconhecedor do seu amor. Sim, crianças, Jesus não ficou morto, ele ressuscitou e ele cumpriu a promessa de que viria ao mundo para nos trazer paz. Agora nós vamos fazer a última atividade de hoje. Pegue outra folha de sulfite. Contorne sua mão, deixando os 3 dedinhos do meio um pouquinho mais juntos. Vire a folha de ponta cabeça. Use a criatividade para fazer Jesus que ressuscitou. Escreva: Jesus está vivo. E isso está escrito em Lucas 24, do versículo 1 ao 12, e em João 20, do versículo 19 até o 22. Então, crianças, vocês gostaram da lição de hoje? Gostaram de perceber essa maravilha que Deus fez por nós de ter mandado seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por nós numa cruz, mas não ficar morto. Ele fez com que o seu filho ressuscitasse e hoje pudesse estar habitando em nossos corações. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos orar a Deus agradecendo pela aula de hoje. E quem vai orar pra gente é o Pedro. Papai do céu, muito obrigado pela aula dada hoje. Abençoe todos os meus amigos da escola dominical. Abençoe minhas professoras. E obrigado por mandar seu filho, seu filho Jesus, para a terra e nos salvar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, vocês lembram que nós ensaiamos uma música muito legal? Na verdade, lembram que era 4 em 1? Eu acho que muito de vocês já devem ter ensaiado essa música. E para a gente poder cantá-la hoje, nós vamos pedir para a Tia Cris nos ajudar. Então,
Vamos levantar agora do sofá, vamos largar tudo que a gente está fazendo, vamos ficar animados agora e vamos cantar essa música que a gente aprendeu lá na igreja. Essa música que diz que Cristo vive, que Cristo ressuscitou, que é um Cristo que agora habita em nossos corações. Vamos cantar? Junto com a tia Cris. Bom, crianças, eu vou encerrar o vídeo de hoje agradecendo a Deus pela vida de vocês e desejando a todos vocês e a família de vocês uma feliz Páscoa. O roteiro e as figuras utilizadas na aula de hoje, eles foram extraídos do roteiro de Páscoa para famílias com crianças da editora Cultura Cristã. Eu espero que vocês tenham gostado muito e entendido que a verdadeira Páscoa é Cristo. Cristo, o nosso Salvador. Que Ele abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus os ajude, os abençoe, conforte, dê saúde e que essa Páscoa seja, mesmo que diferente, uma Páscoa linda, onde vocês lembram do verdadeiro sentido que é Cristo, o nosso Salvador. Fiquem com Deus e até mais. Um beijo para todos vocês e eu tô morrendo de saudades. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.